Na verdade, é uma sequência de diálogos, e a minha matéria é, na verdade, não sobre qualquer conclusão, mas sobre a intenção da turma. É uma sequência de diálogos. Em 3 deles o próprio Estadão deu, mas ali não tinha todo o contexto da história, né? Havia uma abertura de uma SEI, que eles chamam lá em Goiânia, né? Isso era abril e maio de 2009. Num diálogo de abril de 2009, o Carlos, na verdade o Cláudio Abreu, falou para o Carlos: veja aí se consegue alguma coisa, né? Você consegue... o Carlinhos fala para ele: eu sou escaldado em CPI, já estive em 6. Aí o Carlos responde a ele que veja aí se consegue. Aí eles começam uma movimentação em várias frentes. E a sequência de diálogos depois mostra que o Carlinhos e o Cláudio tentaram marcar encontros com o senhor, não se sabe se isso ocorreu ou não, por quê? Porque naquela época estava uma discussão PSOL, etc. Tal. Tem um diálogo, inclusive, que o Carlinhos fala para o Dada: fala com aquele nosso amigo do PSOL. Aí o Dada fala: é aniversário dele hoje, 19 de maio. Aí depois o Dada liga e fala: parabéns, não sei o que. E aí entra o diálogo que o Estadão deu da ida do senhor para Goiânia. E depois tem um diálogo que ele não tinha dado, que era o Cláudio falando que foi uma conversa boa, sem falar nada, falando assim: foi uma conversa boa com ele. O resumo da polícia diz: protege CPI. Ele me deu 2 opções, 2 sugestões. Ele falou: não te prometo nada, vou ver o que tem. Isso. Tem uma solução política, e tem uma solução técnica, precisa se ver solução técnica. Então, eu estou apenas relatando isso até no material e mandei as perguntas só para saber se houve ou não, né? Se o senhor chegou a conversar com o Elias Vaz, ele me disse que teve conversa, mas nada dos tópicos aí. Primeiro, né, você mandou 5 perguntas, né, dentro desse contexto que você está resumindo. Exatamente, né? Eu quis resumir. A primeira é que quantas vezes se encontrou, não encontrei. Não teve encontro. Primeiro a gente temos que nos colocar da seguinte forma, afirmar, né? Eu sou o autor da CPI do Cachoeiro, né? Eu recolhi aqui mais de 200 assinaturas, protocolei. Quantas foram no final? 208 assinaturas. Depois o Senado, eu tentei fazer uma mista, não consegui no início, mas a Câmara se posicionou imediatamente. E o Senado Federal, em razão, né, das notícias que vinham chegando ao nosso conhecimento através da imprensa, do senador Demóstenes Torres, o Senado se viu oprimido a se juntar a nós na Câmara dos Deputados e fazermos uma CPI conjunta, uma CPI mista. É a CPI que hoje funciona. Transformamos a CPI da Câmara numa CPI mista. Essa foi a primeira ação que eu tive, né, por conta até do trabalho que a imprensa vinha realizando, das notícias que a imprensa vinha fazendo, né, e da própria contradição no primeiro momento do próprio senador Demóstenes Torres, que não apresentava nenhuma forma concreta de não ter vinculação nem direta nem indiretamente com o esquema comandado pelo Carlinhos Cachoeira. Essa foi a primeira situação concreta. A segunda situação concreta foi que eu fui referido pouquíssimas vezes nessa investigação. E teve um áudio que não tem, conforme até você mesmo se refere, que foi vazado pelo Estadão. Eu não tive acesso a esse áudio ainda, e vou lhe falar o porquê, nenhum áudio ainda, nenhuma documentação ainda, mas o Estadão colocou aquilo fora de um contexto, como você mesmo afirma, mas que deixou transparecer, deixou uma lacuna muito grande para a opinião pública. Olha, será que está ou não está no esquema? Mas que contradição, se ele é o autor, por que ele estaria no esquema? E ficou essa notícia no ar até ser desfeita a situação concreta quando vieram os 2 delegados, tanto o delegado Raul Marques quanto o Matheus. E os dois trabalharam tanto na Operação Vegas quanto na Operação Monte Carlo. Os dois afirmam que
Não tem nenhuma vinculação, nem direta, nem indiretamente, com o esquema Carlinhos Cachoeira. E se refere ao áudio, que eu não tive acesso ainda oficialmente, mas o delegado Raul se refere a esse áudio que foi publicado, ele dá até ênfase, olha, está saindo notícias, enfim, dá uma ênfase no que foi noticiado, e ele toma o meu caso como exemplo. Ele fala, eu vou até trazer como exemplo o caso do deputado Protógenes Queiroz, que foi mencionado, teve um pequeno áudio, né, mas de uma conversa que não tem nenhuma vinculação com o esquema Cachoeira. Bom, então ali já veio um dado que qualquer fato que venham a buscar tentando vincular ao esquema Cachoeira não subsiste de verdade ou de veracidade, porque o próprio investigador, ele afirma, e ele afirma não com ilação, ele afirma com documentos, que foi o áudio captado, e o documento de apreensões, teve apreensão, né? Ouviu-se outras pessoas também, quer dizer, houve mais de mil ligações por dia, né? E dentre essas mais de 1000 ligações por dia que tiveram, apenas 3 referências, pouquíssimas referências. Então isso não credenciaria, até se tivesse algum documento, se tivesse algum...